Queria convidar os irmãos para lermos dois textos pequenos. Um está em Isaías 1:31. Isaías 1:31 diz assim: O forte se tornará em estopa e a sua obra em faísca. Ambos arderão juntamente e não haverá quem os apague. O outro texto é 2 Coríntios 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. E o versículo 15: Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Até aqui tá bom. Nós, como disse o irmão, aqui estamos numa caminhada, né? Vendo a obra redentora do Senhor sobre nós, espírito, alma e corpo, até que nós cheguemos no dia de encontrar o Senhor, perfeitos, íntegros em nada, repreensíveis ou irrepreensíveis. Já falamos sobre essa... Bom, depois a gente faz uma recapitulação, né? Mas hoje, especialmente, eu queria concluir essa série falando sobre como o nosso corpo pode fazer algo que agrade ao Senhor. Já falamos sobre revelação no Espírito, sobre a alma. Como agora, completando esse processo, a imagem de Cristo vai ser formada em nós, que temos ou vivemos em um corpo mortal que se corrompe todos os dias. Cada dia que passa, a gente não percebe, né? Mas a gente está ficando cada vez mais velho. Quem tem espelho em casa sabe disso, né? E cada dia estamos mais próximos do fim desta vida. Como que nesse corpo mortal a imagem de Cristo vai ser formada? E esses dois textos que nós lemos falam de obras feitas pelo homem através desse corpo mortal. Porque ninguém faz uma obra com pensamento ou com sentimento, né? Mesmo que eu tenha que planejar, pensar, em algum momento isso precisa ser concretizado, porque senão não tem utilidade. É preciso um ato concreto que se materializa pela ação dos nossos membros no nosso corpo. O primeiro texto, esse de Isaías, fala da obra de um homem que se acha forte. Nós podemos dizer a obra feita no homem natural, ou através do homem natural. E o texto diz que essa obra, tanto quanto o próprio homem, vai se queimar como uma estopa em faísca. A imagem que eu tenho é de uma tocha, né? Que bebida no óleo, liga e fica queimando, queimando. E aos poucos ela vai diminuindo aquela luz, vai ficando uma fumaça, né? Isaías 42, quando fala da... Jesus diz que ele não vai apagar a torcida que fumega, ou seja, ele tem misericórdia até mesmo com essas coisas, mas isso vai chegar a um fim. Vai chegar a um fim. O outro texto, ao contrário, fala de um homem que era uma tocha muito acesa e que foi, por misericórdia, encontrado pelo Senhor no caminho de Damasco, experimentou a mão realmente forte do Senhor sobre ele, foi sendo purificado, foi sendo santificado na sua alma. E o texto que está aqui é justamente depois daquele que nós lemos, eu acho que foi ontem, que fala do espinho na carne, né? Paulo pediu para o Senhor tirar e o Senhor não tirou. Por 3 vezes ele pediu, o Senhor disse não, e na última ele disse, olha, Paulo, tu vai experimentar uma força sobrenatural no meio da fraqueza. E é isso que ele diz aqui. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, no homem natural,
aí é que eu sou forte, experimento a força sobrenatural do Espírito Santo em mim. E por causa disso, aí vem uma série de coisas que ele diz ali para os coríntios, né? Ele diz no versículo 15, eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Como é que Paulo vai se gastar? Espírito, alma e corpo, mas especialmente através do seu corpo. Ele vai gastar os seus pés caminhando naquelas estradas lá, as suas mãos, né, agarrando, segurando, cumprimentando, abraçando, a sua voz. Enfim, o seu corpo vai se gastar pela vida daqueles irmãos por amor a Cristo. E esse operar do Espírito Santo em nós, especialmente na nossa alma, ele vai nos tornando assim mais mansos, mais maleáveis, para que o Senhor possa nos usar em coisas concretas, em ações que revelam a Cristo, que glorificam o seu nome e que cooperam para o cumprimento do propósito eterno de Deus. Então, esse é o nosso alvo hoje. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que ao concluir essa série, e ao falar de uma coisa que aponta bastante para a prática do nosso dia a dia, Senhor, Tu possas permanecer, Senhor, falando ao coração de cada um, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, vamos falar um pouco do serviço, da obra, daquilo que fazemos por amor a Ti, por amor à igreja, mas não deixa que os nossos olhos se percam, Senhor, porque o trabalho que Teu Espírito Santo faz é lá dentro de nós, Senhor. E o que nós fazemos aqui fora é fruto, como foi dito aqui nesse exemplo de Paulo, é fruto da Tua força e não da nossa. Vai ministrando o coração de cada um, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Num dia desses, ou mais de uma vez até, eu citei aquele evento em que Paulo fala aos atenienses, né? Ele está ali no Areópago, sempre troco esse nome, né? Areópago. Agora acertei. E a gente olha aquele texto e pensa assim, bom, Paulo foi chamado para fazer um discurso, uma apresentação. Não, o Areópago era um tribunal, ele estava sendo julgado ali. Era aquele local, na mitologia grega, um semideus, Ares, né, matou outro semideus e foi julgado pelos deuses. Então, quando havia uma questão assim muito séria, que precisava ser julgado pelos deuses, eles levavam para o Areópago. E Paulo tinha se complicado ali com... É interessante isso, porque ele se complicou com os estoicos e os epicureus, que eram completamente diferentes. Mas os dois juntos levaram ele para ser julgado naquele lugar. E ali os filósofos, que eram os homens que conheciam as coisas divinas, né, superiores, iam julgar o Paulo. Naquele contexto ali de idolatria e de tudo mais, que o seu espírito se revolta, que o Cláudio lembrou hoje, ou foi o Lauro, agora eu não lembro quem falou. Paulo pediu ao Senhor sabedoria que vem do alto, como nós mencionamos outro dia, no meio da prova, no meio da tribulação. E Deus deu um caminho que ele começou a falar do Deus desconhecido e falou para os atenienses, e foi desenvolvendo o mesmo que ele falou em todos os outros lugares, sobre o Senhor Jesus, quem Ele é, que Ele é eterno, que Ele se fez homem, fez uma obra maravilhosa, morreu no nosso lugar pelos nossos pecados e ressuscitou. E quando Paulo falou isso, que Ele ressuscitou dos mortos, aí acabou a atenção que ele tinha dos atenienses. E isso está no versículo 32, que diz assim, quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Eles disseram, esse Paulo é um louco, né? Não vão nem ouvir, mas tira ele daí, não precisa ser julgado, nada. Mas ele não merece a nossa atenção. Por que aqueles filósofos desconsideraram o que Paulo estava falando quando ele chegou na ressurreição? Uma boa parte da filosofia grega, talvez a maior parte da filosofia grega, especialmente os que se baseavam nos ensinos de Platão e tudo que veio depois dele, eles tinham como um dos pilares dessa filosofia a total inutilidade da matéria. Tudo era a nível do mundo das ideias. Era o mito da caverna, já ouviram falar, né? O Platão dizia, olha, tudo o que é verdadeiro é o logos e está no mundo das ideias. O que nós vemos, o que é matéria, é só uma projeção daquela verdade. E por causa disso,
não havia utilidade no que era material. Só servia para essa vida, não tinha nada de eterno que era matéria. Isso foi se desenvolvendo, e até mesmo no período do cristianismo, houve uma influência dessas ideias em algo que vocês também já devem ter ouvido falar, que era o gnosticismo. Os gnósticos, nessa mesma linha, eles não consideravam a matéria como uma coisa válida. Um exemplo, eles não criam que o Verbo se fez carne. E isso foi considerado uma heresia. Porque como que alguma coisa que é superior, celestial, divino, vai se tornar matéria? Eles não viam valor no corpo, o corpo servia só para essa vida e era imprestável. Ele não podia ser recuperado, ele não podia ser melhorado, ele ia chegar à morte e à destruição, muito menos à ressurreição. Isso, nos primeiros séculos, gerou essas heresias, inclusive dentro da igreja, né? E por isso que eles não aceitavam que Jesus era homem, inclusive Paulo cita várias vezes isso nas suas cartas. E uma consequência lógica desse pensamento é que se o Verbo não se fez carne, como eles diziam, claro que isso não é verdade, né? A obra desse homem não era uma obra divina, era uma obra terrena, carnal, sem valor nenhum, algo que não poderia ser considerado santo e muito menos agradável a Deus. Os judeus criam na ressurreição, mas não da forma como nós temos no Evangelho. Vocês lembram a conversa de Jesus com Marta, lá em João 11? Marta, irmã de Lázaro, né? Lázaro havia morrido, Jesus chegou já alguns dias depois que ele havia morrido, e a Maria e a Marta, as duas vêm, e a Marta diz para o Senhor, Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Aí Jesus responde assim, em João 11, 23. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Então, esse texto fala de 3 aspectos da ressurreição. Primeiro, Jesus estava dizendo para Marta que Lázaro ia ressurgir logo depois, naquele mesmo corpo, um corpo de carne e osso. A Marta apontava para a ressurreição do último dia, o que é verdade. Já era algo do judaísmo e nós, segundo o Evangelho, cremos na mesma coisa. A ressurreição final, onde vamos receber um novo corpo. Mas Jesus aponta para algo que é, eu diria, o princípio da ressurreição. Que é o seguinte, ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. O que Jesus estava dizendo para Marta é que por meio dele é possível viver essa nova vida, essa vida ressurreta, mesmo num corpo corruptível. O que era absolutamente oposto ao que os gregos diziam e também os judeus não conseguiam entender isso. E todos os escritos do Novo Testamento vão reafirmar essa doutrina que é fundamental para nós, especialmente o Paulo, né? Então, vamos de novo para o livro de Romanos, que nós temos usado como referência nesse caminho, né, nessa semana. Desde o Éden, nós vivíamos segundo essa imagem corruptível. Perdemos a imagem do Deus incorruptível e olhávamos para uma imagem enganosa, mentirosa, do homem que poderia fazer as coisas sozinho, né, e que não gerou nada de bom, só gerou confusão e morte. Fomos salvos pelo sacrifício do Senhor, que nos trouxe vida no Espírito, pela contemplação do Senhor, amando o Senhor e vivendo por fé ou confiança nele e na sua palavra, nós também fomos experimentando vida na nossa alma. Aquele conflito que havia na alma, que Paulo descreve no capítulo 7, vai diminuindo à medida que a palavra de Deus vai sendo a referência maior, né? E como eu falei ontem, à medida que nós vamos nos inclinando na direção da palavra, na direção do Senhor, por essa obra do Espírito na nossa alma, nós vamos também decidindo, dia após dia, de forma muito simples, né? Tomando a cruz dia a dia, decidindo pela vontade de Deus, nos inclinando para as coisas do Espírito e não mais para as coisas da carne. E ontem nós paramos exatamente nesse ponto, lá no capítulo 8 de Romanos, falando dessa expressão de inclinar para a carne ou inclinar para o Espírito.
Na sequência desses versículos, Paulo vai tocar de novo no aspecto da ressurreição, como Jesus falou para Marta. Romanos 8, versículo 10. Diz assim: Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu espírito que em vós habita. Então, de novo, aí está o princípio da ressurreição, que é o que vai nos levar íntegros, irrepreensíveis, até o dia de Cristo, como Paulo fala aos Tessalonicenses e fala aos Filipenses também, né? No sentido da obra completa, mas nos Tessalonicenses, naquele texto que temos usado como base para esse tempo aqui da conferência. Hoje o Lawrence usou uma expressão que eu anotei, que eu gostei muito. Ele disse que quando esse processo está se completando, quando a nossa alma se rende ao trabalho do Espírito Santo, há uma unidade, ou a palavra que ele usou foi uma coerência entre espírito, alma e corpo. Porque o corpo, entre alma e corpo, o mais fácil de ser conduzido é o corpo. A alma é que é forte. Uma vez que a nossa alma foi conquistada, o Espírito Santo consegue, através da alma, ir levando o corpo a concluir, a fazer a sua vontade. Então, esse é o princípio da ressurreição que vivifica o nosso corpo mortal. Agora, vamos olhar mais uma coisa em Romanos, porque, para mim, Romanos é um livro que ensina muitas coisas, né? Todos os livros da palavra o Espírito Santo falou, inspirou, mas no que diz respeito a esse progresso do Evangelho, eu até hoje não encontrei nenhum livro como Romanos que seja tão completo. E Paulo começa o livro de Romanos enunciando aquilo que é o propósito eterno de Deus e como nós somos chamados para participar disso. E ele conclui o livro dizendo o que Deus vai fazer. Vamos lá, no início do livro de Romanos, nós vamos ler alguns textos aqui. Se vocês não quiserem acompanhar, eu vou lendo, mas para nós podermos falar um pouquinho sobre essa questão do corpo. Romanos 1, bem no início do livro, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até que a mesma palavra que ele falou lá em Atenas, né? Mesma coisa. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome. Agora observem aqui. Para obediência por fé entre todos os gentios, cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo disse a esses irmãos que moravam em Roma, e serve para nós, né, também? Que nós somos chamados para sermos de Cristo e termos uma vida de obediência por fé em santidade. O que vai fazer com que nós sejamos vistos pelas demais pessoas que não experimentam isso como um povo diferente de todos os outros. E isso é fácil de entender. Hoje, cada vez mais. Um povo que foi conquistado pelo Senhor, que ama o Senhor, que confia nele e por isso mesmo o obedece a sua palavra. Esse é o chamado de todo filho de Deus. E por conta disso é que Paulo foi pregar o Evangelho, porque além desse chamado geral, ele também tem um chamado específico que ele recebeu e que executou por amor ao nome do Senhor, que é ser apóstolo pregando o Evangelho onde o Espírito levava. Ele foi apóstolo, significa aquele que vai para longe, né? E Paulo fez isso em nome do Senhor. Então, qual a finalidade do Evangelho no que diz respeito a essa vida aqui na Terra, quando o Senhor nos resgata da situação que nós estávamos?
nos levar à obediência por fé. Porque isso demonstra que nós somos filhos de Deus e, mais do que filhos, somos filhos maduros à imagem do Filho. Paulo diz isso no começo do livro de Romanos. Será que isso vai acontecer conosco? Como temos falado aqui? Então agora vamos lá para o final do livro, bem no finalzinho, capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, e foi dado a conhecer por meio das Escrituras, tudo que a gente tem falado até aqui. Escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé, entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Vocês viram a mesma expressão. É tão preciso que o Espírito Santo quis falar aqui, que ele usa a mesma expressão no início do livro e no fim do livro. No início ele diz, nós somos chamados para a obediência por fé. E no final do livro ele diz, vocês vão ser confirmados pelo Evangelho para viver essa vida de obediência por fé. E esse texto vem do capítulo 16, vem logo depois de uma lista de irmãos e casas onde viviam esses irmãos, onde a igreja se reunia, e que davam um bom testemunho. Paulo diz no versículo 19, né, pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito. Então, Paulo inicia essa carta falando do propósito eterno, lançado lá em Gênesis e completado nos dias do fim. Mas enquanto esse dia não chega, nós seremos testemunhas do nome de Jesus entre todas as nações, porque vivemos por fé, obedecemos a sua palavra, tomamos a cruz todos os dias, tudo por amor a Ele. O que foi frustrado em Adão, Deus vai levar a cabo por meio de nós, que somos seus filhos e filhos maduros. Adão começou na queda, né? Lembra do desenho aquele, né? Adão caiu, houve a queda, por ter confiado numa imagem enganosa dele próprio como sendo autossuficiente, independente. E isso levou à desobediência e à morte. O Evangelho vai nos levar pelo caminho de volta, à condição de filhos que creem, confiam e obedecem ao Pai, ainda nessa terra. Para que, formados à imagem de Cristo, depois nós possamos usufruir da eternidade na sua casa. Mas Deus quer completar esta obra ainda aqui. Ele espera que a sua igreja seja esse povo diferente. Em outras palavras, né, como fala no texto que nós temos usado aqui, de 1 Tessalonicenses, nós vamos chegar lá íntegros e irrepreensíveis. Esse é o desejo de Deus para os seus filhos, que na vinda do Senhor não haja nenhum tipo de repreensão. É isso que significa irrepreensíveis sobre os seus filhos, nem no espírito, nem na alma e nem no corpo. Hoje, eu acho que foi o Lawrence que falou de Apocalipse 12, né? Falou do dragão, a antiga serpente, a mesma serpente, aquela do Éden, e que nos acusa todos os dias. É interessante porque nesse capítulo fala que foi jogada para a terra, e quem que o dragão encontra? Os vencedores. Eles, pois, o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Mas é tudo que nós estamos falando aqui. Assim nós vamos chegar irrepreensíveis. Não vai haver nada que o inimigo possa apontar contra os filhos de Deus naquele dia. É um testemunho da obra completa do Senhor. É um outdoor, assim, na vida dos homens que estavam perdidos, condenados, sem esperança, né? Mas que foram completamente conquistados e transformados pelo amor de Deus. E por isso manifestam as virtudes de Cristo. São pequenos cristos, que é como os irmãos foram chamados lá no início da igreja, né? Isso é o que Deus quer fazer. Voltando àquele texto lá de Atos, do encontro de Paulo em Atenas, né? Por que eu mencionei aquilo lá? Eu disse que Paulo
conseguiu ficar no lado oposto tanto dos epicureus como dos estoicos, né, que eram entre eles também diferentes. Mas quem eram esses dois grupos, né? O estoicismo acreditava na supremacia da razão e da virtude. Então, tudo que dizia respeito ao corpo não tinha importância nenhuma. Eles faziam um mínimo de coisas relacionadas a essa vida terrena para desenvolver uma certa disciplina. Não dá nem para dizer que era espiritual, porque a filosofia espiritual se misturava muito ali para eles, né? Eles não tinham essa compreensão nossa de espírito, é diferente um pouco, mas tudo era nesse plano aqui superior. E é interessante que um pouco disso parece que permaneceu na igreja. Hoje a gente vê assim, hoje em especial, a gente vê tanta, eu vou dizer, até mesmo luta em cima de purismos doutrinários, e parte da igreja se perde nisso e esquece dessa vida normal, diária, que nós temos de manifestar Cristo. Algum tempo atrás, os irmãos me pediram para falar, os jovens lá em Porto Alegre estavam com algumas dúvidas sobre duas doutrinas que têm crescido, renascido muito forte hoje em dia e causa muito problema. E não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas me pediram e eu fui estudar e ouvir algumas coisas no YouTube. E eu digo para você, eu fiquei horrorizado com o que eu vi. Não pela doutrina em si, mas pela forma como esses irmãos se tratam em local público. E eu fiquei pensando, mas será que essa é uma maneira de eu usar o meu corpo, a minha voz, aquilo que aparece, dando testemunho de Jesus, por melhor que seja a doutrina que eu acredito? E é uma precisão, entre aspas, né, uma precisão e uma pureza tão grande assim que se a tonalidade da cor não for exatamente a mesma, já não é meu irmão. É um traço desse estoicismo, assim, no sentido de que a vida normal onde eu devo manifestar Cristo, ela se perde em função de uma supremacia da razão e da virtude. Já o epicurismo era exatamente o contrário. Para eles, a felicidade nessa vida consistia em evitar a dor, não sofrer. E ter algum prazer moderado. Se forem olhar nos livros de filosofia, diz isso, né? E ter prazer moderado. Não sei o que significa prazer moderado, mas, e com isso, aquilo que era feito com o corpo não tinha muita importância, no sentido de que, desde que me trouxesse prazer, tudo bem. Disciplina zero. Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não tinha nenhuma importância com o que eu fazia, não tinha valor moral na atitude deles. E também esse tipo de linha de pensamento permanece até hoje dentro da igreja, né? Quando tudo se volta para o bem-estar, para o sucesso, para o não sofrimento, de qualquer forma. Também muitas vezes não se faz diferença entre o que é santo ou profano, no que diz respeito ao corpo. Pequenos deslizes no que eu faço, no que eu falo, no que eu visto, no que eu não visto, não são considerados problemas, mesmo que seja um escândalo que vá atrapalhar o meu irmão. Desde que me tragam prazer, está tudo bem. O incrível é que, nos dois casos, fica de lado a nossa entrega plena à vontade do Senhor, para que Ele use os dons, as capacidades que Ele colocou em cada um de nós. E o testemunho prático de que nós somos filhos de Deus, santos, irrepreensíveis, que amamos uns aos outros, que amamos o perdido também, que manifestamos o que é próprio de Cristo, também não tem muita importância. Porém, na verdade, né, essas duas formas de pensar não se encaixam naquilo que é realmente o Evangelho, que produz grande mudança em nós. Há uma enorme diferença entre a imagem do homem perdido de Adão, né, que carrega no seu corpo como consequência do pecado, e a imagem que é produzida pela graça e o amor de Deus no corpo, na imagem, naquilo que faz um filho maduro, que se entrega e que se gasta para fazer a vontade de Deus. É nessa expectativa do ruiós, do filho maduro, que a natureza geme e suporta angústias até agora.
até que os filhos de Deus se rendam a Ele em espírito, alma e corpo, e sejam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como diz lá Romanos 12. Então, irmãos, considerando a nossa caminhada pelo livro de Romanos, o estágio que nós estamos, vendo hoje, ele se encaixa muito bem nesses primeiros versículos do capítulo 12, que eu falei agora, Quando Paulo diz assim, rogo-vos, pois, ou seja, com base em tudo que ele falou antes, até aquele ponto, ele diz, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, não é uma questão só do corpo. Houve um trabalho na nossa mente, conformada à mente de Cristo, não mais o corpo. Nós podemos experimentar, fala de sentimentos, de sensações, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a qual a nossa vontade se rende. Qual é o sacrifício, então, que nós apresentamos a Deus? Nosso corpo, nossos membros, depois que a mente foi renovada e tudo mais. Então, irmãos, para Deus, o que nós fazemos com o corpo conta sim, diferente da filosofia dos gregos lá. Isso é como que uma coroação do processo, é a cereja do bolo no trabalho que o Espírito Santo faz nos filhos de Deus. E como que essa obra se manifesta no meio da igreja, no meio do povo de Deus? Ou como que a igreja, o povo de Deus, vai manifestar isso entre os povos, que é o que Paulo fala ali no início de Romanos? É só continuar o capítulo 12. Porque o conteúdo desse capítulo é basicamente o culto a Deus, ou serviço. A palavra culto e serviço é a mesma coisa. Eu acho que em inglês, inclusive, é a mesma palavra, Service, Quem morou nos Estados Unidos, eles não falam assim, Claro que ali é service no sentido de um momento de culto, Mas o nosso cultuar a Deus, o nosso servir a Deus, está descrito ali no capítulo 12 de Romanos, que prestamos a Deus, exercendo com simplicidade aquilo que Ele nos entregou para fazer. Não foi o que Jesus fez? Jesus fez a obra do Pai. Enquanto Jesus estava aqui na terra, o Pai tinha um homem com um corpo santo e consagrado a Deus, que executou cada pequeno detalhe daquilo que o Pai tinha confiado, tinha pedido para ele. No Evangelho de João, capítulo 10, os judeus pediram para Jesus uma resposta assim clara, Eles disseram, Senhor, nós não queremos parábola ou qualquer outra história. Nos diz claramente, tu és o Messias, tu és o Cristo. A resposta de Jesus é interessante. Ele diz assim no versículo 25 de João 10, já vos-lo disse e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Depois, no versículo 37 do mesmo capítulo, João 10, se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas, se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então, vocês percebem como aquilo que nós fazemos com o nosso corpo testifica a presença do Senhor em nós? Se Jesus, com seu corpo terreno, fazia as obras do Pai e nós fomos incluídos em Cristo como membros do seu corpo, agora cabe a nós dar continuidade a essas mesmas obras. Vocês lembram como começa o livro de Atos? Escrevi o primeiro livro ao Teófilo para falar as obras que Jesus começou a fazer e a ensinar. Só que ele conta o final da vida de Jesus ali, Então, quem é que continua essas obras? É o Espírito Santo por meio da igreja. Se Jesus começou, a sua igreja, movida pelo Espírito, vai dar continuidade nessa mesma linha. Irmãos, e eu confesso que olhando para o quadro da igreja hoje em dia, como um todo, com tantos escândalos e distorções, com tantas pessoas machucadas, com tantas abandonadas, eu só creio que isso vai acontecer porque a palavra diz.
porque humanamente é muito difícil. Mas Deus vai fazer, vai fazer. E essas coisas, esses problemas que acontecem dentro da igreja, que nós vemos hoje, em parte, eles acontecem por dois extremos que nos atrapalham nessa questão do que nós fazemos com o nosso corpo, qual obra que nós fazemos, o que nós damos de testemunho. Quais são esses extremos? De um lado, há o esforço humano para realizar uma obra. A obra de Deus se pressupõe, né? Pelo menos é o desejo de muitos que, mesmo usando esforço humano, eu não vou julgar o desejo, querem agradar a Deus. Mas, ao invés de esperar pela ação de Deus ou pelo tempo de Deus, vão na sua força. Às vezes, se produz coisas que Deus não mandou fazer. Outras vezes, a obra é aquela mesma, mas o tempo não é correto. Não se espera, se apressa coisas que deveriam surgir como fruto da obra do Espírito Santo. Nos dois casos, quando uma dessas coisas acontece, o resultado a longo prazo não é bom. É como aquela força lá do primeiro texto que nós lemos de Isaías, né? A tocha, como é que fala ali? Como? Esqueci agora como está lá em Isaías. A estopa. É como a estopa e a sua obra que vão se queimar. Quantas vezes nós já vimos isso na história da igreja, né? Às vezes pode haver manipulação, e nós dissemos no primeiro dia que manipulação é comparada, né, como a rebeldia e feitiçaria, que é usar as minhas próprias mãos, do meu jeito para fazer algo acontecer como eu quero, vai resultar em algo que não agrada a Deus, pode ter certeza. Quantos homens têm sido levantados para um ministério que é serviço pelo simples desejo humano? Isso não tem valor para Deus e vai ser motivo de escândalo para muitos logo ali adiante. E, infelizmente, isso tem acontecido muito nesses dias. Porque Deus vai fazer, e eu creio que nós já estamos começando a ver alguma coisa nesse sentido, Ele vai fazer uma separação do joio e do trigo. Outro equívoco quanto ao serviço, nesse mesmo extremo, né, de eu fazer na minha força, é tratar a obra de Deus como trabalho, como tarefa a ser feito. E vocês lembram da parábola do filho pródigo? Lembram? O filho se afastou do pai, né, gastou tudo que tinha recebido, até que ele cai em si, se arrepende. E aí diz, vou voltar para o meu pai. O que ele vai dizer para o pai? O que ele se programou para dizer para o pai e disse, né? Pai, não sou digno de ser chamado teu filho, pequei contra ti, recebe-me como um dos teus trabalhadores. Ele queria trabalhar e receber um salário. Porque é o que o trabalhador faz. O trabalhador é digno do seu salário, diz a palavra, né? O que o pai fez? Recebeu ele como filho. Limpou, botou a roupa de filho, deu um banquete. Surpreendentemente, o filho que estava em casa se via como trabalhador. Porque na hora que ele se viu injustiçado, ele foi cobrar o salário. Ele disse, eu estou aqui todos esses anos batendo ponto de manhã cedo, das 8, de sol a sol, e tu não me deu nem um carneiro, alguma coisa ali que ele pede, né? Ele foi reclamar salário. Ele se via como um trabalhador. Irmãos, Deus não quer trabalhadores assalariados, no sentido de quem faz algo para receber uma retribuição. O filho maduro, ele é como Jesus, que ele está ocupado com os negócios do Pai. Lembram quando Jesus, aos 12 anos, foi no templo? E ele disse, eu estava cuidando dos negócios do meu pai. O que é lógico, um filho não pensa como um trabalhador, ele não quer receber um salário, ele quer, aquilo faz parte, é bem da família, é patrimônio da família. Não é normal que quando alguém tem uma empresa, os filhos se envolvem, ele pode até nem receber salário, porque ele sabe que é dele, ele vai trabalhar naquilo que é do pai e que é dele também. Então esse é um extremo, nós olharmos o serviço como obra, como trabalho, como algo que eu posso fazer na minha força. Mas existe um outro extremo, que é o servo que enterrou o talento, ou o dom que recebeu. Que é uma parábola tão simples, né? Mas simples, direta, sim, mas às vezes tão esquecida. O Espírito Santo foi colocado em todos os seus filhos. Cada um de nós que tem o Espírito Santo
têm esse mesmo capacidade e poder de fazer aquilo que Deus nos manda, de servir ao Senhor. Não importa se é 1 talento, 2, 5, ou que tipo de coisa que Deus nos deu, mas algo Ele nos deu que vai gerar vida nos outros, por amor ao Pai. Mas, se eu estou tão apegado a essa terra, que tudo que eu faço tem a ver com a minha vida aqui, com esse mundo, se os meus olhos, se o meu tempo, se o meu dinheiro estão tão voltados para baixo, então o meu talento está literalmente enterrado. Em certo sentido, a igreja hoje, uma boa parte da igreja, pelo menos essa superestrutura que a gente vê nos nossos dias, favorece esse comportamento, né? Porque eu me torno espectador, às vezes, literalmente, de um show. Se tem alguém preparado, habilitado e bem pago para cantar, para pregar, para ser um super-homem no serviço a Deus, o que me cabe fazer? Na verdade, me cabe muita coisa, porque Deus distribuiu o seu Espírito entre todos nós. Mas o sistema dessa igreja super, né, parece que cega os nossos olhos para essa obra que pertence a todos, todos que têm o Espírito Santo. Ao nosso redor, aonde nós estamos, há pessoas esperando para ver a manifestação do amor de Deus, da misericórdia, da graça, do ensino, como está sendo feito aqui, da edificação, da alegria, da paciência e tudo mais que é próprio de Cristo e fruto do Espírito Santo. E nós não somos espectadores. Outro dia eu ouvi de um irmão lá em Porto Alegre ele dizendo que na lavoura de Deus só existe o agricultor e a lavoura, né? Não tem espectador. Então, ou a gente é uma coisa ou é outra. Se não é mais lavoura, agora é aquele que trabalha. E sabe qual o primeiro lugar aonde isso vai ser visto? Aonde esse serviço que nós temos para fazer vai se manifestar? O primeiro lugar é em casa, é no lar, é na família. Algum tempo atrás, me convidaram para participar de um tipo de podcast, alguma coisa assim, para falar sobre o encargo de presbítero. Essa era a encomenda, né? Aí eu vi as outras palavras anteriores, os outros eventos lá dessa conversa que eles tiveram. Muito bons, todos excelentes. E eu pensei assim, o que eu vou falar? Já foi falado tudo, né? Aí eu fui orar e me dei conta de uma coisa que tinha faltado, que para mim talvez seja uma coisa básica e fundamental, não só para quem exerce uma obra assim em tempo integral ou que está mais envolvido com a obra, né? Que é a família. Se a gente for olhar os requisitos que Paulo põe para Tito e para Timóteo, para o presbítero, para o diácono, e isso vale para todo mundo, né? Ali ele estava tratando uma situação específica, mas daquela lista enorme de coisas, são 20 e poucos itens, acho que tem 1 ou 2 que são capacidades naturais, natas, né? Todas as outras são desenvolvidas no âmbito familiar. Porque se eu aprendo a servir naquele primeiro núcleo em que Deus me colocou, eu estou apto a servir a igreja. Mas se eu falho ali, o Senhor não vai poder me usar da forma adequada para manifestar Cristo na igreja. Nós trabalhamos para Deus ou cuidamos dos seus negócios, né? Algum tempo atrás, um pai que a gente conhece, que tem muitos filhos e se dedica a esses filhos na condução deles para o Senhor, o pai e a mãe, né, o casal, ele ouviu a seguinte pergunta. Alguém chegou para ele e disse assim, escuta, os teus filhos não te atrapalham na obra? Pergunta que foi feita para ele. Mas aí eu faço uma pergunta, qual é o conceito de obra que a gente tem? Será que Deus nos dá filhos para serem grandes expoentes nesse mundo? E nenhum problema, né? Que sejam. Mas, antes de tudo, para serem filhos dele. A semana passada eu mandei para a Nara um vídeo de uma moça que é meio parente dela. A Nara e eu nascemos na mesma cidade e a prefeita da cidade é parente da Nara lá, né? Imagine ela é delegada e prefeita, uma mulher muito séria, muito correta, está fazendo um excelente serviço, provavelmente vai ser reeleita lá. E
por alguma razão, nunca teve filho, então ela entrou numa fila de adoção. E ficou 7 anos esperando. Aí, no meio do período da reeleição, chamaram ela para receber uma menina lá. E ela pediu para a moça do cartório assim, me dá 15 minutos para eu pensar o que fazer, porque eu acho que ela poderia passar a vez, né, na fila. E ela conta que ela decidiu receber a menina, e é muito legal, porque ela começa... É interessante, porque pensa numa pessoa, às vésperas de uma eleição, uma mulher assim, profissional, muito séria e tal, ela começa a falar de coisas assim, a maternidade veio para fora. Ela diz, eu estou aprendendo a ciência de cortar as unhas de um bebê. E ela foi falando várias coisas, muito legal o que ela diz ali. Mas uma frase eu sublinhei do que ela falou. Ela diz assim, eu estou aprendendo a não ser mais o centro da minha vida. Olha só. Quando nós falamos da fé, eu mencionei que hoje há muitas vozes, né, na nossa mente dizendo o que fazer. Vozes que são contrárias à palavra. E há pouco tempo eu vi uma estatística sobre o tempo que crianças e adolescentes gastam em redes sociais e em YouTube nos Estados Unidos. Sabe quantas horas por dia? 8 horas em redes sociais e YouTube. De média. Ou seja, se tem algumas crianças que os pais não deixam ver nada, significa que tem outras que vão para bem mais do que 8, né? Para chegar na média de 8. E só que eles fizeram outra pergunta. Qual é a média do tempo de conversa dos pais com os filhos? O que vocês acham? 3. 3 horas? 3 minutos de média. Acho que isso dá uma ideia do trabalho que nós temos que fazer dentro de casa, né? Eu tenho certeza que os nossos filhos e netos não estão muito longe dessas médias, tanto numa quanto na outra. Mas, mesmo assim, a gente tem que cuidar, porque Deus nos entregou esses filhos para serem dele. Sabe que, por conta do catolicismo, às vezes a gente quase não fala dos pais de Jesus, né? O José, a Bíblia não fala muito da vida dele, embora fale coisas importantes. Mas no caso de Maria, a gente fica assim com medo de falar da Maria, né? Parece que eu já estou me tornando católico, né? Mas sem esses medos, deixando isso de lado, que casal fantástico, José e Maria. Imagina a responsabilidade desses dois. Vocês já pensaram? Se você chegasse, quem é pai e mãe, né? Chegasse um anjo, o principal mensageiro de Deus, dizendo, olha, vai ser pai e tu vai ser mãe do Messias. Olha a responsabilidade, gente, não é pouca coisa. José e Maria tinham que cuidar do filho de Deus. E mais, tinham que preparar aquele menino para reconhecer o seu legítimo pai. Mas não é a mesma obra que a gente tem que fazer com os nossos filhos? Qual é a nossa responsabilidade? Bom, mas tem irmãos que não casam, outros que casam, mas Deus não dá filhos. É verdade. Mas o coração desses irmãos, ele está voltado a muitos e muitos filhos espirituais. Eu lembro do Mac e da Estela. Bom, a minha vida na obra parou lá atrás. Eu não sei nem onde eles estão hoje. Mas o Mac e a Estela não tinham filhos. Vocês conhecem? O Mac, já ouviram falar, né? E eu lembro de uma vez eles contando esse testemunho que eles queriam muito ter filhos, né? E um dia Deus disse para ele, olha, vocês não vão ter filhos naturais, mas eu vou dar muitos filhos espirituais. E eles têm feito isso. É um coração de paternidade que Deus gerou nos nossos irmãos. De qualquer forma, tendo ou não tendo filhos naturais, todos somos chamados a um cuidado mútuo. Essa relação de amor fraternal de irmãos, né? E até de paternidade, como Paulo tinha com os irmãos que ele ajudava. Ontem mencionei que Paulo disse que a mãe de Rufo foi como mãe para ele, né? No sentido dessa obra do Espírito. A nossa obra é a mesma de José e de Maria, né? Conduzir filhos ao Pai Celestial. O Senhor quer e precisa da nossa cooperação. Ele nos escolheu e nos chamou para fazer isso. Por isso que nós servimos uns aos outros, como está no capítulo 12 de Romanos, com aquilo que Deus nos deu, não com o que Ele não deu.
Se quiser inventar alguma coisa que Deus não me deu, não vai dar certo. Mas Ele nos deu. Aquilo que Ele nos deu, eu devo ser útil, devo servir a Deus. E são tantos, né, dons tão diversos, não apenas no lar, embora seja esse um lugar onde se manifesta também, em primeiro lugar. Às vezes num pequeno grupo, numa casa. Às vezes é um investimento de amizade por anos, ou de cuidado, né? Traz tanta glória para o Senhor que nós não imaginamos. Eu estava lembrando de uma moça que é a fisioterapeuta da Madalena. Ela começou a fazer fisioterapia em 2012, se eu não estou enganado. E toda semana, uma vez por semana, encontrava com essa moça. 2002? 2 vezes por semana. Encontrava com ela no início, né? Hoje é uma vez só. E falando do Senhor. E a Madalena, assim, é uma evangelista por natureza, né? Por nova natureza. Não há um caixa de supermercado que ela não tenha falado do Senhor. Mas ela não tem um programa assim. Ela chega no caixa e o caixa pergunta: a senhora encontrou tudo? Ela diz: graças a Deus. Eu vinha pedindo para Jesus que me faltava tal coisa, eu não estava achando. E a mulher olhando, né? Na segunda vez, a mesma caixa pergunta: a senhora falou de Jesus, né? Como é que é isso? É natural nela. Então imagina essa fisioterapeuta ouvindo isso por anos a fio. Depois de 8 anos, e ela já estava quase dizendo assim: eu acho que não vai ter, né? Não vai acontecer nada. Depois de 8 anos, essa moça diz, chorando, né? Diz assim: o que eu preciso fazer para entregar minha vida para Jesus? E é uma bênção essa irmã. Às vezes é uma vida, né? Eu lembro de casos. Eu lembro que o irmão Shen, os irmãos contavam muito sobre a história da, acho que é irmã Barber, né? Margaret Barber, é isso? Se dedicou lá na China, e poucos jovens ela influenciou, mas um deles foi o Atmani, né? Olha o que essa mulher fez sem saber. Outra vez eu vi a história do Billy Graham, que se converteu pelo testemunho. Agora vocês me ajudem aí, né? Mas enfim, foi um desses homens conhecidos aí que se converteu através do Finney, que ouviu do evangelho por um vendedor de sapato. Olha só aquele vendedor de sapato. Talvez foi a única pessoa que ele levou a Cristo. Mas olha o que deu depois, né? Então, nós não precisamos olhar para o tamanho da obra. Nós temos que nos dispor a servir o Senhor com aquilo que Ele nos deu. Ou pode ser que essa obra tenha uma projeção maior. Talvez aqui entre vocês esteja um novo Billy Graham. Tá bem? Não tem problema. Graças a Deus tiver, né? Eu não estou julgando isso, aquilo, o tamanho, a quantidade de coisas que nós vamos fazer. O que eu quero dizer é que Deus espera que nós nos entreguemos, espírito, alma e corpo, como sacrifício vivo em serviço a Ele e aos homens. Esse é o ponto mais alto, irmãos, daquilo que o Senhor busca em nós. Sermos servos. Não foi o que Jesus disse? Quem é o maior? É o que serve. E Ele era o servo perfeito, né? Se Ele era o servo perfeito e nós somos feitos à imagem de Cristo, nós também vamos ser servos como Ele é. Isaías é um dos profetas que mais aponta para esse aspecto do Messias que era esperado por Israel. Capítulo 42 de Isaías, né? É um texto bem conhecido que diz: eis aqui o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. E assim vai falando de Jesus como servo. O verbo eterno que se manifestou em carne dessa forma. E quando ele chegou em Israel, ele bateu de frente com aqueles religiosos, porque a última coisa que eles queriam ser era servo. Eles queriam ser qualquer outra coisa menos servo. Por isso, era uma dos pontos de embate de Jesus com eles, né? Em Lucas 11, 12, registra vários desses, vamos dizer assim, confrontos, né, de Jesus com os fariseus. Ele chega a dizer nesse capítulo que eles eram hipócritas. Depois alerta os discípulos para cuidar com o fermento dos fariseus. E olha, tudo que Jesus passou nessa terra na mão dessa turma aí não foi pouco, né? Ele foi ofendido, sofreu escárnio, tentaram enganar, levaram ele de fato até o julgamento, né, de forma injusta.
E sempre o Senhor teve um procedimento íntegro, como servo perfeito. O resultado disso é aquilo que está lá em Filipenses 2,11. Por isso ele foi exaltado pelo Pai. E o seu nome está acima de todo o nome. E é isso que nós vamos ver em Jesus, por causa disso. Mas, nesse mesmo trecho aí do capítulo 12 de Lucas, tem um texto que me desmonta, vamos dizer assim. Ele mostra que Jesus não foi um bom ator, que ele não foi um servo por 33 anos e meio. Ele não foi assim, disse, bom, agora eu vou me esvaziar e daqui a 33 anos e meio eu vou de novo voltar para a minha glória e deixar de ser servo, né? Tirar o suor e vou voltar a ser o que eu era. Lucas 12:37 diz assim, fala da natureza dócil e dedicada do nosso Senhor. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando, servirá. Olha só, vocês já imaginaram o que vai ser esse encontro? Já pensou o banquete no céu e quem vai nos servir? O Senhor. Isso não nos quebra pelo meio, né? Quebra toda a nossa glória, honra possível, tudo que a gente possa pensar nessa vida cai por terra. Se o Criador do universo, depois de tudo que passou, depois da glória que recebeu pelo que passou, vai com alegria nos servir à mesa. Se Jesus é o leão, mas é também o cordeiro pelos séculos dos séculos, eu preciso ser igual a ele. Leão contra o pecado, mas cordeiro para Deus e para os homens. Certa vez, ouvindo um irmão sobre o Salmo 23, eu comecei a meditar no Salmo 23 de uma outra forma. Como se fosse uma conversa de Jesus com o Pai. Jesus dizendo ao Pai, né? Tu és o meu pastor, ele que é o cordeiro, né? E eu não sinto falta de nada. E assim vai indo, né? E olha, cada versículo que eu ia dizer, realmente Jesus poderia dizer isso do Pai, né? Ele me levou para as águas de descanso, os pastos verdejantes. Quando passou no vale da sombra da morte, estava ali junto. Mas mais para o final do Salmo 23, tem um versículo que diz assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Se eu leio esse texto com olhos humanos e terrenos, de novo vem a ideia de vingança, aquela que nós falamos no outro dia, né? É como se os inimigos de Jesus estivessem no paredão assim, depois de 40 dias de jejum, aí é servido aquele banquete para o Senhor, né? Essa é a ideia que talvez venha na nossa mente. Mas se eu estou olhando o Senhor como cordeiro, no contexto da vida que ele teve aqui, na relação dele com o Pai, a única mesa que cabe aqui nesse salmo é a mesa da comunhão, a ceia, onde nós estamos. E aí eu pergunto, quem é o alimento dessa mesa? Não é o Senhor? Não é o seu corpo? Não é o seu sangue? E quem são os inimigos? São os romanos? São os judeus? Somos nós. Esse texto, irmãos, se eu olhar o Salmo 23 dessa forma, eu vou ver que nós somos os adversários chamados à mesa do Senhor, por graça e por misericórdia. Ele foi servido e é servido para nós como alimento toda vez que nós nos lembramos desse tempo. Na mesa em que nós nos sentamos, mesmo não merecendo, para ter comunhão com o Pai, o pão e o vinho são o corpo e o sangue do nosso Senhor, do servo perfeito. Toda vez que eu leio esse salmo agora, eu lembro disso, né? Mas lembro para saber que eu também, se eu quero ser como o cordeiro, eu tenho que estar pronto para ser servido como Jesus, até mesmo para os meus adversários. O serviço a Deus e os homens faz parte do negar a si mesmo e tomar a cruz. O consolo e a promessa que se segue é que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre.
A obra de regeneração que Deus tem feito conosco, ela começa no Espírito, santifica a minha alma e leva o meu corpo a ser instrumento de justiça para a glória de Deus. Quando o Evangelho percorre esse caminho que começa lá no Espírito, passa pela conquista da mente, da emoção, da vontade, a obediência é um fruto, é consequência. E com alegria nós servimos ao Senhor através do nosso corpo. Eu lembro de outro irmão, né, que vocês, talvez alguns conheceram, o Lance Lambert, ministrou em algumas conferências aqui, e uma vez ele foi a Porto Alegre e ministrou conosco. E naquela vez ele usou uma figura que eu nunca esqueço. O Lance era muito engraçado, ele fazia assim, gestos, né, era muito brincalhão. E mesmo não querendo ser, ele acabava sendo engraçado pelo jeitão meio inglês assim, de falar. E ele diz assim, pensem numa árvore, né? Uma árvore busca os seus nutrientes lá do solo, aí a vida vem subindo. E ele fazia assim, né? Vem subindo, aquela seiva vai subindo pelo tronco. E vai indo para os galhos menores. E chega lá na ponta. Aí surge aquele botãozinho assim e vem vida, e mais vida, e mais vida. Aí abre uma flor bonita, né? Mas a vida não para, ela continua vindo, até que o fruto, de repente, puf, ele fez assim, né? E eu guardei aquela ilustração porque o nosso fruto ao Senhor, em termos de corpo, de serviço, aquilo que nós fazemos, o testemunho que nós damos, é assim, é consequência da vida. Se nós estamos falando aqui de um viver no Espírito, de sermos guiados pelo Espírito, de sermos filhos maduros, de termos uma alma que foi santificada, está sendo santificada, o fruto inevitável, foi a expressão que o Lance usou aquela vez, é o nosso serviço ao Senhor e aos irmãos. Tudo o que fazemos ao Senhor com o nosso corpo é fruto desse trabalho, seja numa vida santa, que dá testemunho do caráter de Cristo, e isso também é fruto, né, do trabalho do Espírito Santo, seja no serviço prático ao Senhor e aos homens, que também é testemunho da presença do Senhor, porque Ele é o servo perfeito. E eu queria concluir lembrando o texto de 2 Coríntios 3, 18, que nós lemos no primeiro dia, que diz assim, todos nós com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Eu não vou explicar de novo esse texto, nós já falamos, mas na terça-feira eu disse que esse é o primeiro passo, né? Porque ao mesmo tempo em que vemos o Senhor, contemplamos o Senhor, nós também vemos a nós mesmos, como por espelho. E somos levados ao arrependimento. Mas no livro de Tiago, tem um alerta importante que a gente não pode esquecer e que aponta para o alvo do trabalho do Espírito Santo em relação ao nosso corpo mortal. Tiago 1, versículo 21 a 27 diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei, preste atenção nesses verbos aqui, tá? Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Esse texto resume tudo o que nós falamos aqui, né? Diante da visão de Cristo, que se mostra muito clara na sua palavra, quando ela é iluminada pelo Espírito Santo, a nossa ação é de rendição a esse trabalho transformador do Espírito, que vai nos levar à prática, passando por todo esse processo que nós vimos durante a semana. Mas, se durante a caminhada com o Senhor,
nós saímos da frente desse espelho, não vemos mais o Senhor, a sua palavra, e nem vemos a nós mesmos como nós somos, nós continuamos no engano, é o que Tiago diz. Se nós ficarmos só no conhecimento intelectual, ou nas experiências sentimentais, ou na busca de bênçãos e benefícios, mas não atingirmos esse ponto de obediência, nós ainda não vivemos o Evangelho de forma plena. Porque a comunhão com Deus nos impulsiona primeiro para Ele, mas a partir dele para o serviço que Ele quer. Foi o que Jesus disse quando chamou os 12, lembra lá em Marcos 3,14, chamou 12 para estarem com Ele e os enviar a pregar. Nenhuma das duas coisas pode faltar, nem a ordem pode ser alterada. Em primeiro lugar, estar com o Senhor. Mas à medida que somos cheios do Espírito de Cristo, Ele vai nos usar, sim, para fazer o que Ele quer fazer. Eu não estou falando em obediência por lei, né, por regra, por força, ou por algum tipo de esquema, ou busca de mérito, mas é aquela que é fruto da obra do Espírito, numa vida de fé, de confiança, cheia de temor. Cheia de temor. Aliás, temor é um outro assunto que dá para abrir aqui, mas aí nós vamos ficar mais uma semana de conferência, né? Então vamos deixar. Oi? Não tem problema de ser lá, o pessoal está gostando da semana. Mas eu creio que tudo que o Senhor queria falar, Ele falou nesses dias aqui para nós, né? Tanto de manhã quanto agora. Agora é um momento de deixar que o Espírito Santo ministre com cada um, né? Que a gente, tudo que nós ouvimos nesses períodos, nesses 3 períodos diários, e nas conversas durante o dia e à tarde no treinamento, que o Senhor possa encontrar. Peguem de novo aquele texto de Tiago, olhem os verbos ali de novo, né? Vão fazer aquele caminho, vão ter um ouvido atento, um coração quebrantado, para que o Senhor possa nos levar à maturidade que é própria dele mesmo, de Jesus, né? E que Ele consiga formar tudo aquilo que Ele quer formar em nós. Para que Ele possa realmente nos encontrar como aquele bom servo lá de Mateus 24, né? Que Ele vai dizer, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a frase que eu espero ouvir um dia, né? Quando encontrar com o Senhor. Cumpriu tudo o que tinha que fazer, agora entra no gozo do teu Senhor. Eu creio que todos aqui desejam ver isso, né? E a minha oração é que o Senhor possa trabalhar em nós para Ele conseguir isso hoje. Conseguir logo. Porque, irmãos, o tempo se aproxima. Eu mencionei o texto de Romanos, né? E eu sempre fico com uma pergunta. O que significa aquele parte que ele diz que a natureza, a criação, geme e suporta angústias, aguardando o filho maduro, né? O que isso significa de fato? Será que o Senhor está esperando por nós? Eu não sei, eu só sei que eu quero ser esse filho maduro. Eu quero cada vez mais me entregar para o Senhor, servir a Ele de forma simples, naquilo que Ele me pediu, nem mais nem menos, para que Ele possa obter de mim, e eu sei que eu desejo de vocês tudo o que Ele quer. Amém? Amém. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, mais uma vez, pela Tua enorme misericórdia, Senhor. Porque jamais, Senhor, nenhum de nós aqui tem qualquer mérito para estar aqui, para ouvir a Tua palavra, para receber do Teu amor, Senhor, para receber algum tipo de dom, de capacidade, muito menos para trabalhar para Ti, Senhor. Nós, no máximo, poderíamos ser trabalhadores como aquele filho pródigo, Senhor, mas por causa do Teu amor fomos recebidos como filhos. E como filhos queremos aprender a cuidar dos Teus negócios, Senhor. Vem falar com cada um de nós. Vem falar das áreas que precisam ser tocadas, transformadas. Vem mostrar para cada um de nós aonde a Tua cruz precisa operar, como nós vimos nesses dias, Senhor. E que haja coragem em cada um de nós, Senhor. Que haja coragem, uma decisão firme de não retroceder, mas de ir até que o Teu plano seja completo, Senhor. Desperta em nós essa consciência da vida eterna, como ouvimos aqui, Senhor. Que nós possamos todo dia, quando nos levantarmos, quando formos almoçar, quando formos deitar, quando formos falar com alguém, nós
sempre sejamos despertados, Senhor, para essa realidade espiritual que nós temos, Senhor, em nós, para que Tu possa Te expressar através de nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém.